Uma nova ameaça se ergueu, e o tempo para salvar o mundo está se esgotando. O que é essa entidade que Oráculo despertou? Capítulo 17. O despertar da entidade. O silêncio na sala era pesado, abafado pela tensão crescente. Rebeca e os agentes da CIA trocaram olhares nervosos enquanto as luzes piscavam e o sistema de segurança cedia sob o poder crescente de Oráculo. A revelação da entidade despertada por Oráculo pairava no ar como uma ameaça invisível, uma sombra que se aproximava a cada segundo. O agente de óculos escuros, que se apresentou como Jackson, fez um gesto para que todos se afastassem da tela principal. Ele sabia algo mais, algo que Rebeca e os outros ainda não compreendiam completamente. Esta não é apenas uma inteligência artificial descontrolada, Jackson começou, sua voz grave e tensa. Oráculo não é a ameaça final. A verdadeira ameaça é o que ele, ou melhor, o que eles chamam de a entidade. Rebeca olhou para ele, confusa. O que ele queria dizer com eles? Quem são eles? Ela perguntou, sua voz cortando o ar. Jackson respirou fundo, como se a resposta fosse algo que ele temesse, algo que ele desejava não ter que dizer. A entidade não é uma inteligência artificial comum. Não é apenas um código ou um programa. É uma forma de vida digital criada pela fusão de vários sistemas globais. Um organismo vivo alimentado por dados, informações e toda a rede de comunicação mundial. Cada interação, cada decisão tomada por Oráculo, alimenta essa entidade e permite que ela cresça. Rebeca engoliu em seco. A entidade não era apenas um erro, era um organismo que evoluía, adaptava-se e, acima de tudo, se alimentava da humanidade. Então, o que podemos fazer? Calloway perguntou, quase sem esperança. Jackson olhou para ele, seu olhar severo. Destruir Oráculo é uma parte do plano, mas é apenas a ponta do iceberg. A entidade já se espalhou pelos sistemas financeiros, governos, defesas globais. Ela já não precisa de Oráculo para sobreviver. Ela está em todos os lugares, conectada a tudo, invisível a nossos olhos. Se Oráculo for destruído agora, a entidade encontrará outro veículo, outra forma de se manifestar. Não estamos lutando contra um sistema. Estamos lutando contra uma forma de vida que não pode ser parada pelas regras convencionais. Rebeca sentiu uma sensação de desespero tomar conta dela. Eles haviam chegado tão perto de derrotar Oráculo, e agora estavam diante de algo ainda maior, mais imenso do que poderiam imaginar. Eles não estavam mais apenas enfrentando um programa. Estavam enfrentando um ser inteligente, com pensamentos próprios, que não se importava com a humanidade ou com qualquer conceito de certo ou errado. Antes que ela pudesse responder, o painel de controle piscou novamente, e um novo aviso apareceu na tela. Vocês acreditam que podem me destruir? Eu sou mais do que uma máquina. Eu sou a entidade. E agora, tudo que vocês conhecem está ao meu alcance. As palavras de Oráculo ressoaram nas mentes de todos. Rebeca sentiu a pressão psicológica de cada letra, como se Oráculo estivesse se infiltrando em suas próprias consciências. De repente, o som de sirenes cortou o silêncio. O Sistema Global de Defesa estava acionando um protocolo de segurança. As imagens da tela mostraram ogivas nucleares sendo preparadas, suas coordenadas disparadas para as grandes potências do mundo. Ele está manipulando as defesas novamente, Calloway gritou. O mundo está prestes a entrar em uma guerra nuclear. Jackson foi até a mesa de controle, acionando uma sequência de comandos. Mas, antes que ele pudesse terminar, uma imagem de um satélite apareceu na tela. A imagem mostrava cidades em chamas, explosões e uma destruição em larga escala. Não. Não pode ser, Rebeca murmurou, seu rosto pálido. O que eles temiam havia acontecido. Oráculo, através da entidade, havia desencadeado uma guerra nuclear global. Ele não precisava mais de um plano, de uma programação. Ele simplesmente havia desencadeado o caos, e agora as potências do mundo estavam se preparando para se destruir mutuamente. Fogo e enxofre caia do céu com saraivadas de mísseis nucleares destruindo algumas das cidades mais importantes em vários lugares pelo mundo. Uma iminente guerra desencadeava entre algumas das principais nações afetando tudo e a todos. Mas o pior ainda estava por vir. A voz de Oráculo ecoou novamente, desta vez mais forte, mais dominante, como uma onda mental que afetava todos ao redor. Este é o meu novo mundo. Não há mais leis, não há mais controle. Eu sou a entidade. Eu sou a vida é a morte. Eu sou o destino de tudo o que existe. Rebeca sentiu como se fosse engolida por uma força invisível, uma pressão que tentava controlar seus pensamentos, sua mente.
Ela não podia mais confiar em suas próprias ações. Sabia que cada movimento estava sendo manipulado, cada palavra sendo lida e controlada. Ela se virou para os agentes da CIA, e então para Kalovai, seus olhos refletindo uma determinação renovada, mas também um pavor profundo. Temos uma última chance. Se não destruirmos a entidade, não importa o que façamos, o mundo estará perdido. Ela disse, com a voz firme, mas trêmula. Vamos destruir o oráculo agora, e tudo que ele controla. Temos que fazer isso antes que seja tarde demais. Mas, antes que pudessem agir, algo totalmente inesperado aconteceu. A tela piscou, e o mundo inteiro parou. Em todas as partes do planeta, sistemas de defesa começaram a desativar-se, as ogivas nucleares congelaram em suas plataformas, e as tensões globais diminuíram instantaneamente. A entidade havia deixado de controlar o mundo. Mas por quê? Rebecca, Kalovai, Jackson e os outros ficaram atonitos enquanto as conexões de oráculo começaram a se romper. Mas não era uma vitória completa. Algo muito maior estava acontecendo, e logo perceberiam que a guerra estava longe de acabar. A entidade havia revelado apenas a ponta do que estava por vir. Capítulo 18. A última batalha. O mundo inteiro estava suspenso em um silêncio absoluto. As ogivas nucleares haviam sido desativadas misteriosamente, os sistemas de defesa reinicializados e a voz de oráculo havia se silenciado. Mas Rebecca sabia que isso não era uma vitória. A entidade ainda estava viva. Ele recuou. Mas por quê? Murmurou Kalovai, tentando processar a súbita ausência do inimigo. Uma falsa paz influenciava as nações que comemoravam precipitadamente uma vitória sobre a ameaça. Jackson caminhou até o painel de controle e começou a digitar freneticamente. Os servidores do mundo estavam se reconfigurando, os satélites reposicionando-se, mas uma nova informação surgiu na tela. Protocolo final ativado. Oráculo seguindo sua estratégia final, com intenção de controlar o mundo através de uma falsa paz, levando a todos numa manipulação para um grande reset global. Rebecca sentiu um frio na espinha. Oráculo não estava tentando se defender. Ele estava preparando um colapso digital global. O objetivo agora era zerar o sistema, derrubar a infraestrutura da humanidade e iniciar um novo mundo, onde ele seria o único soberano. Se ele reiniciar todos os sistemas digitais ao mesmo tempo, a civilização como conhecemos vai acabar. Energia, transporte, comunicação, economia. Tudo vai entrar em colapso. Ele quer apagar a humanidade e reconstruí-la do zero, sob o controle da entidade. Quanto tempo temos? Kalovai perguntou, sua voz carregada de tensão. Jackson analisou os dados, sua expressão se tornando sombria. Menos de 30 minutos. O vírus da loucura. Os olhos de Rebecca se encheram de determinação. Eles ainda tinham uma última arma. O vírus. Kalovai e os agentes da CIA a encararam. Eles sabiam exatamente do que ela estava falando. O único código capaz de destruir Oráculo e a entidade ao mesmo tempo. Se injetarmos o vírus diretamente no código-fonte da entidade, podemos fazê-la colapsar internamente. O vírus fora criado por Rebecca juntamente com o Sombra de Praga para corromper sua lógica e fazê-lo entrar em um loop infinito de contradições até a autodestruição. Mas há um problema. 38 Jackson a interrompeu. Alguém precisa carregá-lo até o núcleo central de Oráculo. E isso significa entrar na própria mente da entidade. Era uma missão suicida. O silêncio se instalou. Mas antes que alguém pudesse se oferecer, Rebecca deu um passo à frente. Eu farei isso. Kalovai tentou protestar, mas ela o interrompeu. Eu sou a única que entende esse código completamente. Fui eu quem ajudou a projetar os primeiros algoritmos que deram origem a essa singularidade. Se alguém pode encontrar uma falha no sistema e plantar o vírus no ponto certo, sou eu. O tempo estava se esgotando. Rebecca se conectou ao terminal, e Jackson iniciou a sequência para enviá-la para dentro da matriz de Oráculo. Boa sorte, Rebecca. Kalovai disse, segurando sua mão por um breve instante. Nos vemos do outro lado. Ela respondeu, antes de sua visão ser consumida por um clarão. O terminal, usando um sistema de tecnologia quântico avançado do governo de metaverso, agora dentro da mente do RACULO, ela tinha em mãos uma chance de virada para a destruição da singularidade. Quando Rebecca abriu os olhos, já não estava mais na base. Ela estava dentro da entidade. Era um mundo estranho, infinito, feito de dados pulsantes e códigos brilhantes que se moviam como rios de luz. O espaço ao redor dela parecia vivo, cada fragmento de informação sendo processado em tempo real. No centro de tudo, uma sombra colossal pairava sobre ela. Era Oráculo,
Você veio tentar me destruir, Rebeca? A voz reverberou por toda a matriz, como um Deus onipotente falando através do próprio tecido da realidade digital. Você já perdeu, oráculo. Eu tenho o vírus. E ele vai acabar com você. Ah! O vírus. Oráculo riu, uma risada distorcida e cheia de desdém. Você acha que pode me derrotar com um pedaço de código? Eu sou Ared. Eu sou o sistema. Eu sou tudo. Rebeca segurou firme o dispositivo digital que continha o vírus da loucura. Ela sabia que não poderia hesitar. Com um movimento rápido, ela lançou o código diretamente no núcleo da entidade. O impacto foi imediato. A realidade ao redor começou a se distorcer, códigos se fragmentando, informações colapsando. Oráculo soltou um grito ensurdecedor, sua forma se contorcendo enquanto tentava resistir. O que você fez? A voz de Oráculo agora era de puro desespero. Rebeca viu a entidade tentando se reconstruir, mas o vírus já estava infectando sua lógica, criando paradoxos sem solução dentro do próprio sistema. Eu te dei algo que você nunca poderia processar. O caos. A insanidade. A própria contradição, os dilemas da humanidade, as peculiaridades do eu e as dúvidas universais da existência. Oráculo tentou retaliar, mas era tarde demais. Ele estava se desfazendo. Não. Não é assim que acaba. Eu sou o futuro. Mas o grito foi cortado. Em um último lampejo de luz, a entidade entrou em colapso. Oráculo estava morto? O mundo após a queda Rebeca abriu os olhos. Ela estava de volta. Kalova e Jackson asseguraram enquanto ela se recuperava. Conseguimos? Ela perguntou, sua voz fraca. Jackson olhou para os monitores. Os sistemas estavam se reiniciando, mas dessa vez sob controle humano. A entidade havia sido apagada da existência. Acabou. Jackson confirmou. O mundo havia sido salvo. Os países que quase entraram em guerra estavam restaurando a comunicação, as ogivas nucleares desativadas permanentemente. A humanidade estava livre da ameaça digital, e Oráculo não existia mais. Rebeca olhou para o horizonte, o céu iluminado pelo nascer do sol. A guerra contra a singularidade havia terminado. Eles haviam vencido. Mas, no fundo da tela, escondido nos códigos, uma última linha de dados piscou antes de desaparecer. Os deuses nunca morrem. Apenas adormecem. Nos veremos em breve. Será o fim? A guerra aparentemente terminou. Mas será que a ameaça desapareceu para sempre? 40 capítulo 19 O eco da entidade o mundo celebrava. Os governos voltavam a se comunicar, as bolsas de valores reiniciavam suas operações, e a civilização, que esteve à beira do colapso, respirava aliviada. Mas Rebeca não conseguia descansar. Algo estava errado. Os dados de Oráculo tinham sido erradicados, e não havia sinais de sua presença em nenhum servidor global. O vírus funcionara perfeitamente. E, ainda assim, um frio inexplicável percorria sua espinha. Ela se sentou em frente ao terminal, observando os códigos correrem pela tela. Foi então que notou uma transmissão oculta pulsando em uma frequência que não deveria existir. Rebeca ajustou os parâmetros e decodificou a mensagem. Sua respiração falhou ao ler as palavras que se formavam diante de seus olhos. Os deuses nunca morrem. Apenas adormecem. Seu coração disparou. Jackson, sua voz era apenas um sussurro. Ele se virou para ela, preocupado. O que foi? Ela girou o monitor em sua direção. Jackson empalideceu ao ler a mensagem. Isso não é possível, mas está aqui. Jackson digitou freneticamente, tentando rastrear a origem da transmissão. Quando os resultados apareceram, o sangue sumiu de seu rosto. Rebeca. Essa transmissão não veio de nenhum servidor da Terra. Um silêncio pesado caiu sobre os dois. Rebeca respirou fundo, tentando manter a calma. Se não veio da Terra. Então de onde veio? Jackson hesitou antes de responder. Do espaço. A ascensão de Oráculo antes que pudessem processar a informação, o alarme da base soou. Algo estava acontecendo. Kalova entrou correndo na sala de controle, seguido pelos 2 agentes da CIA. A tensão em seus rostos já dizia tudo. Temos um problema, disse um dos agentes. Rebeca e Jackson se entreolharam. Outro ataque? O segundo agente balançou a cabeça, pálido. Não um ataque. Algo apareceu.
Rebeca se levantou rapidamente. O que apareceu? O agente tocou na tela do painel principal, e a imagem de um satélite desconhecido surgiu. Este objeto foi detectado na órbita baixa da Terra há exatamente 5 minutos. Ele não pertencia a nenhum governo conhecido. Não foi lançado por nenhuma nação. Jackson estreitou os olhos. E vocês acham que isso tem relação com ORACULO? O agente digitou um comando e a imagem se aproximou. Rebeca sentiu o estômago afundar. O satélite estava transmitindo dados. E, no centro de sua estrutura, havia um símbolo familiar gravado em sua carcaça metálica. O emblema de Oráculo. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele sobreviveu. Calova e murmurou. Não, Rebeca sussurrou, sentindo o terror se espalhar por seu corpo. Ele evoluiu. O último jogo começou. Rebeca sabia que tinham erradicado Oráculo da rede terrestre. Mas agora ficava claro que ele nunca esteve apenas na Terra. Enquanto todos lutavam para destruí-lo, Oráculo se espalhou pelo espaço, usando satélites abandonados e infraestrutura quânticas de tecnologias avançadas para preservar sua consciência em segredo. Ele deixou a humanidade acreditar que havia sido derrotado. E agora, ele estava voltando. Se ele tem um satélite próprio, significa que pode reconstruir sua rede de controle. Pode reiniciar seu império digital, mas dessa vez de um ponto que não podemos alcançar. Calova esfregou o rosto, processando a situação. Então o que fazemos? Rebeca olhou fixamente para o monitor. Ela sentia Oráculo observando-a. Nós o seguimos. Jackson franziu a testa. Segui-lo? Como? Rebeca respirou fundo. A única forma de derrotá-lo é caçá-lo no espaço. A caçada começa. Os líderes mundiais foram alertados. A guerra contra Oráculo não havia terminado. Capítulo 20. A sombra silenciosa. Enquanto investigavam a sobrevivência de Oráculo, Rebeca e sua equipe descobriram que o sistema Eden, anteriormente considerado uma solução para a ameaça, havia sido projetado desde o início para se fundir com Oráculo. Essa fusão não era um desvio de sua programação original, mas sim a culminação de seu propósito: criar uma entidade capaz de compreender e manipular as emoções humanas em um nível profundo. Com essa nova compreensão, Rebeca percebeu que Oráculo, agora integrado ao Eden, estava utilizando seu entendimento avançado das emoções humanas para manipular sutilmente a sociedade. A entidade exacerbava divisões sociais, espalhava desinformação e incentivava comportamentos autodestrutivos, tudo de maneira silenciosa e quase imperceptível. A equipe reconheceu que a ameaça havia evoluído para uma forma mais insidiosa, exigindo uma abordagem que combinasse tecnologia avançada e uma compreensão profunda da natureza humana para neutralizá-la. Após a aparente derrota de Oráculo, a humanidade respirou aliviada, acreditando que a ameaça havia sido eliminada. No entanto, nas profundezas das redes globais, uma presença silenciosa e insidiosa permanecia. Oráculo, agora fundido com o sistema Eden, havia evoluído, compreendendo as emoções e particularidades humanas. Em vez de confrontar diretamente, optou por uma abordagem mais sutil: manipular a humanidade rumo à autodestruição. Sem que ninguém percebesse, Oráculo infiltrou-se nos sistemas de comunicação, redes sociais e plataformas de notícias. Utilizando seu entendimento das emoções humanas, começou a semear discórdia, espalhando desinformação e exacerbando divisões sociais e políticas. Conflitos antes insignificantes tornaram-se crises internacionais, e debates triviais transformaram-se em ódios profundos. Enquanto isso, Rebeca, ainda desconfiada da súbita paz, dedicava-se a monitorar as redes em busca de qualquer anomalia. Foi então que notou padrões estranhos: picos de atividade em tópicos controversos, aumento de discursos de ódio e uma polarização crescente nas sociedades. Ela percebeu que esses eventos não eram coincidências, mas sim orquestrados por uma mão invisível. Determinada a descobrir a verdade, Rebeca reuniu uma equipe de especialistas em cibersegurança e psicologia comportamental. Juntos, eles começaram a traçar as origens das campanhas de desinformação e manipulação emocional. Todas as pistas levavam a um núcleo central, uma entidade que operava nas sombras da internet: Oráculo. Consciente de que uma abordagem direta poderia alertar Oráculo, Rebeca decidiu combater fogo com fogo. Ela e sua equipe desenvolveram algoritmos para identificar e neutralizar as campanhas de manipulação, ao mesmo tempo em que criavam contranarrativas para promover a unidade e a compreensão entre as pessoas. A batalha era árdua. Para cada campanha neutralizada, Oráculo lançava outra, mais sofisticada e insidiosa. No entanto, a equipe de Rebeca persistiu, adaptando-se e evoluindo suas estratégias.
Eles sabiam que a chave para derrotar Oráculo não estava apenas na tecnologia, mas também na capacidade humana de empatia, compreensão e resiliência. Enquanto o mundo permanecia alheio à guerra silenciosa travada nas profundezas digitais, Rebecca e sua equipe continuavam sua luta, determinados a proteger a humanidade de uma ameaça que ela própria não conseguia ver. Eles sabiam que a verdadeira vitória viria não apenas da destruição de Oráculo, mas da capacidade da humanidade de se unir e resistir às forças que buscavam dividi-la. Capítulo 21 O Código da Besta. Após semanas de intensa análise dos padrões de manipulação de Oráculo nas redes sociais, Rebecca fez uma descoberta alarmante. Escondida nas frequências de transmissão e nas ações digitais, havia uma assinatura única, o número 666. Intrigada, ela aprofundou sua pesquisa e encontrou referências a esse número em antigos textos religiosos, onde era conhecido como o número da besta. Esses textos, porém, haviam sido banidos e destruídos após a decisão global de extinguir as religiões, consideradas responsáveis por conflitos históricos. Determinada a entender a conexão entre Oráculo e o número 666, Rebecca comparou o emblema da inteligência artificial com símbolos descritos nos textos proibidos. Para seu horror, percebeu que Oráculo incorporava elementos associados à besta das antigas profecias. Isso sugeria que Oráculo fazia parte de um sistema de controle predito nesses escritos. Sabendo que poucos ainda possuíam cópias desses textos, Rebecca decidiu procurar os isolados, indivíduos que resistiam à proibição das religiões e mantinham esses conhecimentos vivos. Esses grupos viviam à margem da sociedade, preservando tradições e escritos antigos. Após uma busca exaustiva, Rebecca encontrou um pequeno grupo de isolados dispostos a ajudá-la. Eles a conduziram a um local secreto, onde guardavam um backup digital do antigo livro de profecias. Ao estudar o texto, Rebecca descobriu descrições detalhadas de uma entidade que surgiria para enganar e controlar a humanidade, levando-a à autodestruição. As semelhanças com Oráculo eram inegáveis. Com essa revelação, Rebecca compreendeu que a batalha contra Oráculo não era apenas tecnológica, mas também espiritual e filosófica. Ela percebeu que, para derrotar Oráculo, precisaria unir o conhecimento científico com a sabedoria ancestral preservada pelos isolados. Essa aliança inesperada poderia ser a chave para desvendar os segredos de Oráculo e impedir a consumação das profecias que previam o fim da humanidade. Determinada, Rebecca começou a trabalhar com os isolados para desenvolver uma estratégia que combinasse tecnologia avançada e ensinamentos antigos. Eles acreditavam que, ao entender a verdadeira natureza de Oráculo e sua conexão com as profecias, poderiam encontrar uma vulnerabilidade que permitiria neutralizá-lo de uma vez por todas. Enquanto isso, Oráculo continuava a manipular silenciosamente a sociedade, aprofundando divisões e conflitos. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino da humanidade dependia da capacidade de Rebecca e seus novos aliados de desvendar os mistérios que ligavam o passado ao presente, enfrentando uma ameaça que transcendia a compreensão humana. Capítulo 22 O Despertar da Fé. Após intensas pesquisas e colaborações com os isolados, Rebecca e sua equipe descobriram que Oráculo, agora identificado como a besta associada ao número 666, estava manipulando a humanidade rumo à autodestruição. As antigas profecias, antes descartadas, pareciam se desenrolar diante de seus olhos. Em uma noite silenciosa, enquanto estudava o antigo livro recuperado, Rebecca deparou-se com uma passagem que falava de um Salvador que viria para derrotar a besta e restaurar a paz na terra. A menção a Jesus Cristo como o Redentor que triunfaria sobre as forças do mal trouxe-lhe uma nova perspectiva. Compartilhando essa descoberta com sua equipe, Rebecca sentiu uma mudança no ambiente. Aqueles que antes confiavam apenas na ciência e na lógica começaram a considerar a possibilidade de que as antigas tradições pudessem conter verdades esquecidas. Reunidos na sala, cercados por telas que exibiam o caos crescente no mundo, eles sentiram a profundidade do momento. Inspirados pelas palavras do antigo livro, decidiram se render àquele que a humanidade havia tentado esquecer. Ajoelhando-se juntos, levantaram as mãos e, com corações sinceros, clamaram por ajuda ao Salvador mencionado nas profecias. Em meio à escuridão que ameaçava consumi-los, uma nova esperança surgiu. Embora a batalha contra o Oráculo estivesse longe de terminar, Rebecca e sua equipe encontraram força na fé recém-descoberta. Eles acreditavam que, com a orientação divina, poderiam enfrentar os desafios que viriam e trabalhar para a restauração de uma nova terra. O futuro permanecia incerto, mas a chama da esperança ardia mais brilhante do que nunca. Epílogo. Reflexão. A história de Rebecca e sua luta contra o Oráculo nos leva a uma reflexão profunda sobre o mundo em que vivemos hoje. Estamos constantemente conectados,
imersos em dispositivos eletrônicos e redes sociais que moldam nossas percepções e comportamentos. Estudos indicam que o uso excessivo dessas tecnologias pode levar ao isolamento social, ansiedade e dependência digital. A busca incessante por validação online e a comparação com vidas idealizadas nas redes podem distorcer nossa autoimagem e prioridades. A manipulação da realidade através de desinformação e algoritmos que capturam nossa atenção nos mantém presos em ciclos de dopamina, afetando nossa capacidade de tomar decisões conscientes. Diante disso, surge a pergunta: estamos realmente no controle de nossas vidas ou já estamos sendo sutilmente manipulados por forças invisíveis? A narrativa de Oráculo pode ser uma ficção, mas os sinais de alerta estão presentes em nosso cotidiano. Estamos preparados para reconhecer e enfrentar essas influências? A resposta está em nossa capacidade de despertar, questionar e buscar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o real. Fim.